Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. É com muita alegria que a gente vem aqui mais uma vez falar sobre essa doutrina que nos acolheu, que nos envolve, que nos traz belas reflexões e nos inspira à mudança. Então, na verdade, é um grande presente que eu tive aqui do Departamento de Comunicação Social Espírita, em o nosso primeiro domingo do ano, estar falando sobre esse livro que é maravilhoso. Tá? Esse livro, ele muda as nossas vidas, é de uma construção belíssima, tá? Então, a gente traz inclusive ele aqui, tá? Tem ali a capa em francês, que é a capa original, e tem essa edição, que é maravilhosa, pela tradução de Guilherme Ribeiro. Então, é um livro magnífico, né, que poucas pessoas acabam lendo. Tá? Dentre os livros da codificação, junto com o livro Céu e Inferno, ele é o livro menos lido. Tá? Então, é importante que a gente consiga observar e ter um carinho especial por esse livro. A gente, às vezes, pensa que ele é um pouco difícil, desafiador, porque vem falar de ciência, né? Mas não só apenas do aspecto científico. E a palestra de hoje vai trazer essa observação para a gente, que esse livro traz vários aspectos morais e que a gente lendo com muita cautela, estudando devagarinho, a gente vai entender toda essa proposta que a espiritualidade teve junto com Kardec para compilar os ensinamentos e as teorias pessoais que ele traz nesse livro. Tá? Para que a gente pudesse ter esse livro, foi importante a vinda dos outros livros da codificação. Tá? Então, este livro é o último a ser publicado. Primeiro veio o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, então chega na Gênese. E aí esses livros eles vêm trazendo muitos conceitos importantes para que quando a gente possa ler a Gênese, a gente possa entender. Então era preciso que viesse a boa fundamentação, a doutrina bem fundamentada, para que a gente agora pudesse compreender a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse nome Gênese ele vem com destaque, mas o nome completo do livro é esse. E agora a gente tem base suficiente com o Livro dos Espíritos, tá? Que vai trazer, de fato, compilado todo da doutrina, e a gente tem uma parte dele, especialmente das causas primeiras ou primárias, né? A gente tem esse desdobramento aqui na Gênese, mas é preciso que a gente entendesse de mediunidade, é preciso que a gente entendesse do mundo espiritual para que a gente pudesse entender os milagres. Era preciso que a gente entendesse o conteúdo de fluido de perispírito para que a gente pudesse chegar nessa outra parte. Tá? Mas era preciso também que a gente entendesse das leis morais, preciso que a gente entendesse das esperanças e consolações do futuro e do porvir, para que a gente pudesse entender a terceira parte aí das predições. Então era preciso que a gente tivesse o Livro dos Espíritos, mas não só ele, porque os outros livros eles também vêm desdobrar aspectos muito importantes que a gente vê nas perguntas de O Livro dos Espíritos. Portanto, a Gênese vem por último. É interessante que Kardec, na introdução da Gênese, traz para a gente que era preciso que os outros viessem, que alguns textos já estavam escritos, mas era preciso que a publicação desses outros viessem para que a gente pudesse ter esse compilado e pudesse, de fato, compreender. Tá. Então, essas ideias são importantes, os conceitos trazidos pelos outros livros também são importantes. E aí tem a publicação de A Gênese no dia 6 de janeiro de 1868. Nessa perspectiva, a gente tem este livro. O que a gente vai visualizar hoje? A gente vai verificar essa relação da ciência, que a gente traz ela no aspecto de observação, de testes, de induções, de resultados, e então de trazer uma lei geral, um conhecimento geral, e o aspecto religioso que a gente traz como um aspecto moral. Tá? Então a gente vai perceber que na Gênese a gente encontra esse aspecto, trazendo essas teorias materiais, mas também as teorias que explicam
o elemento espiritual, assim como a vida no mundo espiritual e as relações com o mundo corporal. Então, a gente vai visualizar esse ponto, mas, claro, eu não poderia deixar de apresentar a Gênese para vocês. A gente vai ver alguns capítulos, rapidamente, entender, associando essa ciência e essa religião, para que a gente tenha a vontade de chegar em casa, descer aqui, lá na livraria, comprar a Gênese e, então, estudar esse livro, que é maravilhoso. Vocês percebem que nessa contracapa, tá ela em francês, né, mas a gente tem ali um destaque em letras menores. E eu trouxe essas frases porque elas são fundamentais. Elas vêm ali na contracapa. E o que é que essas frases vão estar trazendo? Qual é o conhecimento que ela traz para a gente? Então, a primeira é o seguinte: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. E isso é fundamental. A gente precisa entender que a doutrina espírita não veio apenas de uma inspiração de Kardec. E a partir dali Kardec escreveu. Não. Foram os espíritos, foram as vozes do mundo invisível que se fizeram presentes em vários pontos do orbe. E trazendo novas informações sobre a realidade espiritual, Kardec conseguiu compilar. Então, os bons espíritos, claro, sobre a organização de Jesus, ali sobre a organização do Espírito e Verdade, eles vêm trazer essas belas e maravilhosas notícias que mostram para a gente como é a dimensão espiritual, as leis que a regem e como é que funciona todo esse processo. Então, em vários pontos do globo, várias informações analisadas, comparadas, dão para a gente essa informação, e que é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. Outra frase que tem naquele pequeno trecho é: a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. E Kardec volta a abordar isso em um dos capítulos da primeira parte que trata da Gênese. Então, o que é que se quer dizer com isso? Que era primeiro importante que as ciências do mundo material elas pudessem se firmar, para que a gente pudesse conhecer, então, a Gênese. Tá? Para que a gente pudesse, então, entender o elemento espiritual, para que a gente pudesse fazer essas relações. Então, ele vem trazendo, inclusive, para a gente, nesse capítulo que é belíssimo, tá? Ele fala da influência da ciência na Gênese, ele vem falar desde o entendimento da astronomia, da botânica, da paleontologia, da mineralogia, da geologia, enfim, todas as ciências do mundo material, acadêmicas que a gente vem estudando durante o nosso percurso terrestre, elas precisavam estar, e elas são convidadas a constituir as leis da natureza. Porque a gente passa a entender com o Espiritismo que as leis naturais não só são apenas as leis físicas, químicas, biológicas e as outras da ciência material. A gente começa a entender também as leis do mundo espiritual, né? As leis morais, as leis que regem todo o universo. Então é preciso que a gente tenha noção e dimensão tanto de uma quanto de outra, para que a gente possa entender toda a gênese e toda a dinâmica da vida. Porque não existe só a vida material e espiritual. Na verdade, são dimensões diferentes. O mundo material está envolvido no mundo espiritual. Então, a gente vive nessas duas dimensões, ora estando em uma, ora estando em outra, e a gente vai ter leis que vão reger as duas. Então, é preciso que a gente entenda tanto uma quanto outra. E, para além dessas duas, tem mais outras duas frases que eu compilei que dizem o seguinte: Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presente. E é bastante interessante porque, naquele trecho, essa frase traz para a gente a perfeição divina. Porque o ser que vive mudando, que vive alterando as suas leis, com certeza teria um motivo para isso. Então, a sua obra ela não seria perfeita, porque a mutabilidade, o progresso, ela vem a partir da imperfeição até que a gente alcance um estado. Sendo Deus perfeito como Ele é, então não há imutabilidade, existe um sistema que funciona. Que eu confesso para vocês, fico frustrado às vezes? Fico, porque tento entender o sistema e não consigo, porque a gente não consegue compreender Deus. A gente consegue sentir.
Mas, graças à doutrina espírita, a gente entende que chegaremos à perfeição e um dia compreenderemos esse Pai amoroso. Entenderemos todo esse sistema que se organiza, todas essas leis na sua plenitude e poderemos contribuir com ele, co-criando ainda mais, porque nós já fazemos isso. Então ele traz essa ideia da imutabilidade e Deus, o passado e o futuro são o presente. Será que de fato o tempo e espaço existe? Fica a pergunta. Para a gente, enquanto espírito inferior, a gente consegue dimensionar. Acabou 2024, começou 2025. Mas como será que funciona o mundo, na verdade, o tempo, o espaço no mundo espiritual e no universo? Quem saberá dizer? Quem poderá compreender? A gente ainda não, mas a ciência avança, porque a gente avança. A gente progride, a ciência progride. Então, a gente fica mais perto de compreender, de fato, a dinâmica do universo criado pelo nosso Deus. Então, essas 4 frases são bastante importantes. Imagina um trecho daquele, um quadradinho daquele, traz tantas informações desse livro maravilhoso. Isso é o que a gente vai descobrir, que a gente vai estudar, que a gente vai entender dentro da Gênese. Mas, em casa, enquanto a gente pensava sobre o como construir, o que trazer, né, e como trazer esse tema de fato na sua maior simplicidade, a gente lembrava de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliança da ciência e da religião. A gente tem lá no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, então ele traz Moisés, Jesus, Espiritismo, a aliança e a nova era. Então ele vai trazer 5 mensagens que são bastante importantes e relevantes. Mas como o tema da gente é a Gênese, fazendo essa interseção, essa união entre a ciência e a religião, a gente já tinha uma informação aí em O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem, que está lá no item 8, inicia assim: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, essa informação e essa mensagem é bastante importante. E aí a gente começa a entender o campo da ciência, tá? A ciência que estuda a matéria. E, obviamente, como ciência que estuda a matéria, ela tem instrumentos para estudar a matéria. Se o objeto da ciência material é a matéria, como a gente compreende, ou como a gente ainda verifica, porque a doutrina espírita traz uma dimensão de matéria diferente, né? Ela traz uma compreensão ali do fluido cósmico universal, das variações e dessa matéria. Então, a gente coloca a ciência no campo material, estudando a matéria e tem instrumentos para isso. E a religião no campo moral, tá? Com instrumentos para trazer isso. Então, a gente vai estar vendo esses dois, eu vou colocar esses 2 instrumentos, para que a gente possa compreender na dimensão. Se nós somos espíritos imortais, se existe um mundo espiritual, se existe um mundo material, é preciso que haja um instrumento para estudar a matéria e um instrumento para estudar o mundo espiritual. E aí a doutrina espírita, ela com certeza traz todos os elementos para que a gente possa estudar o melhor. Já foi estudado, né? Kardec trouxe os elementos e estudou o mundo moral, né? O mundo espiritual. Então é bastante importante a gente perceber em cada campo como é que se estrutura. Porque, às vezes, a gente, enquanto ciência, né, ou a gente, enquanto cientista, na academia formal, a gente pensa, o espiritismo deveria estar aqui. E sim, a ciência vai avançando e algumas teorias vão sendo comprovadas. Mas a ciência, o olhar da ciência hoje é para a matéria. Tá? Então, é muito difícil que se estude o espírito, porque a ciência não busca instrumentos para estudar o espírito. Não dá para estudar 2 elementos gerais do universo iguais, sendo eles diferentes. Tá? Então, a gente começa a perceber esses 2 instrumentos e os campos diferentes do estudo. Por muitas vezes, a gente pensa que existe uma incompatibilidade. A ciência nega a religião, o estudo moral, e a religião nega a ciência. Ou as religiões outras negavam a ciência. Tá?
E nessa mesma mensagem existe a continuação, né? E essa frase que vem tratar sobre isso, quando diz o seguinte: a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideia provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Qual é a perspectiva? Se a gente tem um prisma aqui, eu coloco ele no centro desse auditório e todo mundo vai olhar para ele, cada um vai ver uma face. Vendo uma face, vamos dizer que as faces têm cores. Cada um está vendo rosa, outro está vendo azul, outro vermelho, outro marrom. E você vai dizer, sim, é rosa. Alguém vai dizer, não, é marrom. Não, é rosa, eu tenho certeza, eu estou vendo. Então você tem uma visão limitada, uma visão que seja exclusiva, e isso gera uma observação defeituosa. Se alguém passa e ela dá uma volta no salão, ela vai ver várias cores. Vendo várias cores, ela vai ter uma visão diferente, ampliada, uma visão dessa totalidade. Então, como o campo da ciência pensa na matéria, o campo da religião pensa nas questões morais, e elas não param uma para entender a outra, naturalmente, elas parecem estar afastadas. Mas aí vem a doutrina espírita, né, trazendo para a gente que deve existir um traço, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Qual é o elo que faz que a gente consiga entender uma e outra? O mundo espiritual. Estudar o espírito. Não falo espírito agente individualizado, os seres que povoam o universo, mas o elemento, o princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo. Né? E claro, que estudando o princípio, vai se estudar o ser. Então, entendendo essa dinâmica no mundo espiritual, a gente consegue estabelecer a aliança entre a ciência e entre a religião. E aí vem o grande boom. A Gênese. É o livro que não só permite, porque os outros trazem esses elementos, mas é um livro que tem um foco nas questões da ciência, trazendo o elemento espiritual, o mundo espiritual, unindo aí esse outro lado moral. Por isso que eu digo que é um livro fantástico. E que a gente passou muito tempo não estudando. Eu acho muito bonito porque toda sexta-feira à noite a gente tem aqui o estudo da Gênese, né? A gente tem palestra sobre a Gênese. Então, todos os livros da codificação, eles são fundamentais. Eles não só precisam ser lidos, eles precisam ser estudados. Cada um vai consolidar um conhecimento acerca do mundo e das leis espirituais. E é bastante importante. Então, a Gênese ela vem nessa perspectiva. E agora eu trago para vocês a obra. Ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868. Ela tem 18 capítulos. A gente vai ver aí 12 capítulos na parte da Gênese segundo o Espiritismo, 3 nos Milagres segundo o Espiritismo e mais 3 nas Predições segundo o Espiritismo. Tá? Nesse livro a gente vai encontrar explicações doutrinárias e as hipóteses trazidas por Kardec. Isso é importante a gente frisar. Kardec, na própria introdução, diz para a gente que tem hipóteses que têm um teor pessoal e que podem ser confirmadas ou contraditas. Tá? Porque a gente, às vezes, não observa ou não estuda a Gênese com esse olhar. Né? Lembra que Kardec estava naquela época, existiam alguns conceitos naquela época de ciência. Então, Kardec também faz hipóteses, traz teorias a partir do conhecimento que se tinha. Então, é importante a gente entender que tem as explicações doutrinárias e algumas teorias trazidas pelo nosso codificador. Por fim, a gente diz que é um livro de interesse universal, abordando de forma lógica, racional e reveladora estes aspectos. E como a gente trata da Gênese, eu não poderia deixar que vocês saíssem daqui, né, sem conhecê-la. Se já conhecem, relembraremos, que é muito importante. Se a gente ainda não conhece, a gente vai ver esses capítulos e mais ou menos qual é o foco dessas suas partes.
tá? Mas antes, eu destaco essa introdução, tá? É importante que a gente leia a introdução do livro. Kardec vai trazer como é que esse livro se estrutura, o que é que tem nele, como é que a gente vai conseguir ler, porque a gente às vezes vai lá para o primeiro capítulo e fica sem entender como é que aquele livro é. Mas o codificador sempre tinha o cuidado de explicar o que é que tem, como é que a gente ia visualizar e os cuidados que a gente tinha de ver ao ler essa obra. Então, se destaca na introdução esses 3 aspectos, né, que eu destaquei aqui grifado, que é a gênese, os milagres e as predições, e em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, a gente vai perceber que ele tem 3 partes muito bem organizadas. Outro ponto na introdução é que ele vem enfatizar ainda sobre o entendimento de 2 elementos, que a gente chama de elementos gerais do universo, espírito e matéria. Tá? O princípio espiritual, o princípio material. E que a ação desses 2 princípios juntos vão, então, produzir fenômenos, e a produção desses fenômenos é que vão ser explicadas, que parecem ser inexplicadas. Então, isso é bastante importante, porque a gente precisa entender que existe uma relação constante do espírito e da matéria. Então, essas relações produzem alguns fenômenos, e esses fenômenos são trazidos na Gênese para que a gente possa, de fato, entender. Claro que eu falo da Gênese, mas a gente tem isso em toda a codificação. Kardec enfatiza de novo, vê como ele vem trazendo várias vezes na introdução, que é preciso que a gente entenda essa existência do mundo espiritual para que a gente possa esclarecer os fenômenos. Tá? Então, a gente precisa sair daqui com esse pensamento. Precisamos conhecer o mundo espiritual. Precisamos conhecer as relações, a dimensão espiritual. A doutrina espírita ela veio trazer para a gente. Existe um planejamento espiritual para apresentar a nossa realidade. A gente não pode mais pensar que somos corpos físicos que temos um espírito. Não é assim. Nós somos espíritos que momentaneamente usamos um corpo físico. Nós somos espíritos e, como os espíritos, precisamos entender a dinâmica do mundo espiritual, porque é assim que a gente vai se entender. Se somos espíritos, precisamos entender como nós fomos criados. Porque não é no momento da concepção que a gente é criado. Para onde a gente vem, como é que a gente vai, quais são os conhecimentos, as habilidades que a gente possui, como funciona esse processo, essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Como é que tudo isso se organiza? Como é que existe? Quais são as leis que regem o universo? No aspecto material e no aspecto moral. A gente precisa, porque a gente vai se entender, a gente vai se visualizar e a gente vai se modificar. Lembra que a gente fala muito em reforma moral? A reforma moral, a reforma moral e a reforma moral. A reforma moral não vem a partir do temor, de achar que porque eu não fiz isso, eu vou lá nas regiões inferiores sofrer. Não, é preciso entender o mundo espiritual. Entendendo o mundo espiritual, nossa visão muda. Mudando a nossa visão, entendendo de fato como é, a gente começa a viver como espíritos imortais. Porque somos isso. Então, Kardec enfatiza novamente essa necessidade de conhecer a dimensão espiritual. E no final, ali da introdução, ele enfatiza o que eu tinha dito, que existem explicações doutrinárias, mas que existem algumas teorias, né? E ele diz assim, enquanto não forem confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. O que a gente visualiza em Kardec? O zelo doutrinário. Ele está dizendo para a gente, eu construí umas teorias. Eu construí, claro que inspirado, né? Mas, se elas não forem corretas, isso não vai pesar sobre a doutrina. E não vai ter como pesar sobre a doutrina. Porque a doutrina traz a realidade do mundo. Traz as verdades espirituais. O que se tem nos livros é como funciona o mundo espiritual. Uma teoria ou outra que não foi bem encaixada, não foi bem dita, não vai mudar a dimensão espiritual. Uma teoria equivocada não muda o processo da reencarnação. A reencarnação existe, é um fato, é um processo educativo. Então,
um ou outro equívoco pessoal não vai, com certeza, pesar sobre a doutrina, porque não vai pesar, não vai alterar as leis de Deus que são imutáveis. Mas ele faz essa observação com muito zelo, porque ele sabe da importância e da dimensão que foi trazer a doutrina espírita, esse consolador prometido, a terceira revelação para o mundo material. Tá? Então, é bastante fundamental que a gente observe isso. Por isso que a gente precisa ler a introdução. Se a gente não tivesse lido, a gente ia chegar a dizer, essa teoria existe? Só uma teoria. Talvez sim, talvez não. Tá? Então, nessa perspectiva, a gente apresenta de fato o livro, a gente tem alguns capítulos, tá? A Gênese segundo o Espiritismo, aí tem o capítulo do primeiro capítulo ao 12º, tratando do caráter da revelação espírita, sobre Deus, sobre a sua existência, sobre a sua natureza, sobre a providência, tá? O bem e o mal, sobre essas questões, o que é o bem, o que é o mal, etc. e tal. Traz o papel da ciência na Gênese, e não na Gênese o livro, na Gênese da formação de tudo, tá? Seja da formação do mundo material, como na Gênese espiritual. Então, traz aí antigos e modernos sistemas no mundo, algumas teorias, a oranografia geral, que trata sobre o universo, tá? E aí, o esboço geológico da Terra, as teorias sobre a formação da Terra, revoluções do globo, gênese orgânica, espiritual e mosaica. Tá? Então, a gente vai ter todos esses capítulos. Então, vê quanto tema que é fundamental. Quantos de nós não quer saber como funciona a origem do mundo? A ciência quer descobrir e traz suas teorias. Como é que funciona a evolução dos seres vivos? Tá? Como é que a gente, enquanto princípio espiritual, ou melhor, quando a gente era princípio espiritual, foi formado? Como é que ocorreu essa individualização? Como é que funciona essas características dos seres inteligentes que somos nós, espíritos? Tá? Como é que funciona esse universo? Claro que ele traz algumas teorias, mas imagina trazer cada grupo, astros, a gente consegue visualizar o universo. Esse grande universo que é belíssimo, que é ordenado, que é organizado. Então a gente começa a ler, a gente começa, meu Deus, que beleza. Imagina Kardec trazer a construção da organização divina. Pensa nos nossos corpos físicos. Quão é organizado na dinâmica fisiológica. Pensa no universo, várias estrelas, não estrelas, a gravidade, a organização que permite que a gente esteja aqui reencarnado. É de uma dimensão que a gente fica, Senhor, tudo no seu lugar, tudo obedecendo à ordem divina. E a gente tem a Gênese aí para trazer essas informações e ampliar essa noção de beleza do universo. Isso faz com que a gente admire mais o Criador e os bons espíritos, melhor, os espíritos puros que estão ao seu lado trabalhando. Tá? Então, esse primeiro capítulo vem trazer todas essas informações. Primeiro capítulo não, desculpa. Essa é a primeira parte. E eu destaquei alguns pontos, como, por exemplo, o caráter da revelação espírita. Capítulo 1, ele abre com esse capítulo. E aí eu trouxe alguns pontos para que a gente pudesse refletir. O primeiro é esse item 3, né, o início dele. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. E outro, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. E ele traz esse caráter da revelação espírita. E a gente começa a entender que existiu de fato uma organização para que houve uma revelação. Se revela algo que está coberto. Então aquele algo existe e agora ele está possível, ele pode ser visto por todos nós. E ele fala que tem esse caráter divino. Traz Moisés, traz Jesus, até chegar na revelação espírita. E trazer todo esse entendimento do que se revela, de como se fundamenta, o que é que se traz. Tá? Então, é bastante interessante. E um ponto que eu chamo a atenção é revelação divina. Tá? A ciência, ela revela Deus. Sim. Porque as leis físicas
também foram criadas pelo Criador. A ciência espírita revela o mundo espiritual, que também é divino. Então, tanto uma quanto a outra vem revelar Deus para nós. Então, é bastante fundamental. E aí, eu finalizo nesse ponto desse capítulo 1 com essa frase que eu achei bastante bonita e que traz uma reflexão sobre essa aliança da ciência e da religião. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus, que eu acabei de falar. Nada diminui o Criador. Tudo prova a sua existência. Os mínimos detalhes da ciência material, os detalhes do mundo espiritual, o entendimento de tudo, revela a grandeza do Criador. Então, esse capítulo da Gênesis, assim como o segundo capítulo que trata de Deus, faz a gente ampliar o nosso entendimento sobre o Criador. Tá? Então, é bastante relevante. Obviamente, eu destaquei outro capítulo, que é o papel da ciência na Gênesis, e ele fala, de fato, sobre o entendimento das ciências materiais e como é que a ciência espírita ela vem trazer ou mostrar ou contribuir para essa Gênese. Qual é a ideia do capítulo? É entender a Gênese mesmo, a Gênese, o início das coisas. Tá? Então, ele vem trazendo as contribuições, é impressionante. Vem trazendo as contribuições. E depois, como é que a ciência espírita vai estar contribuindo nesse sentido. E no final, eu destaquei essa frase que traz o seguinte: somente agora, conquanto nem a ciência material nem a espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Até hoje, a gente tenta entender como é que tudo se originou. A ciência não consegue explicar. A gente tem a doutrina espírita com elemento espiritual. Mas ele disse, ainda não foi dada a última palavra. A gente vai descobrir muito mais. Porque à medida que a gente progride moralmente, a gente consegue ter a capacidade de entender as leis de Deus. Sejam elas materiais e sejam elas a do mundo espiritual. Então ainda tem muito chão a cavar. E a gente precisa cavar esse chão melhorando, tá? Isso é um ponto fundamental, porque a gente só vai contribuir, eu só conseguir entender se a gente progredir moralmente. Então imagina que a gente vem numa construção toda de um processo científico, do entendimento das leis e no final de tudo, reforma moral. No final de tudo, exercício do Evangelho de Jesus. No final de tudo, conduta moral associada aos princípios espirituais. Tá? Por isso que a gente fala dessa união da ciência e da religião. Não é o estudo das leis pelas leis, é o estudo que vai trazer esse entendimento para nós. Tá? Então, é bastante fundamental. A Gênese espiritual, eu sempre vou falar de espírito, tá, gente? A gente precisa se entender. Nós somos espíritos. Então, eu destaco esse outro capítulo que traz aí a existência do elemento espiritual. E é bastante importante porque essa frase, ela traz uma certeza para a gente. Vê só o que ela diz. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ela se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelo que lhe são próprios. Eu sei que a gente fica, era tão bom, né, que a gente tivesse uma comprovação científica. Na verdade, a gente já tem, tá? Kardec utilizou de método científico para estudar, então a gente tem. A gente não pode, ou a gente não deve estar utilizando essa frase. Mas, acima de tudo, ele disse que não precisa de demonstração. E, gente, é a verdade. Se ela for vista ou não, ela existe. O elemento espiritual existe. O princípio espiritual existe. Os espíritos existem. A gente pode escolher acreditar ou não. Eles podem aparecer para nós ou não. Tem gente que tem uma mediunidade ostensiva e ela consegue se expressar
através do olhar, né, ou melhor, da visão, não da visão física, mas visualizando os espíritos, e não acreditam. É alucinação. Os espíritos deixarão de existir por isso? Não. Tá? Então, o elemento espiritual, o elemento material, vai sendo revelado aos poucos? Vai, mas eles existem. Isso dá certeza para a gente, para que a gente, às vezes, pare de tentar convencer o outro. Né? A gente tem esse hábito, porque a gente sabe a importância que a doutrina tem nas nossas vidas. E a gente sabe o quanto é importante e, por isso, o quanto a gente queria que o outro também sentisse. Mas o mundo espiritual é uma verdade. Então, imagina o quanto de conteúdo tem nessa primeira parte. É que a gente precisa estudar, que a gente deve ler, que a gente deve refletir. Mas ainda existe uma segunda parte que trata aí dos milagres. Os caracteres dos milagres, dos fluidos e dos milagres, segundo o Evangelho. A gente fica, Gênesis. Aí vem num capítulo, Jesus. Porque ele operava os milagres. Não há como a gente fugir do Evangelho de Jesus. Não há como a gente estar na doutrina espírita e não falar de Jesus. Isso é tão perceptível que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec visualizou, né, também sob inspiração, que a conduta associada ao Evangelho fazia com que alguns espíritos estivessem em bons lugares, tá? Em regiões mais tranquilas. Então, o Evangelho de Jesus é para ser praticado sempre, sempre e sempre. Então, a gente pensa nos milagres, mas claro que Kardec traz um rigor científico, um entendimento. Primeiro, porque ele desmistifica os milagres. Lá ele diz que um dos caracteres dos milagres é ser inexplicável e o outro é ser insólito, isolado e excepcional. E aí ele vem trazer que o Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Tem lá, interessante, tem lá, o Espiritismo não faz milagres. Não há milagres para a gente. A gente começou a entender a dinâmica da energia, a dinâmica dos fluidos. Ele vem trazendo ali os milagres e explicando como é que funciona. Então, o Espiritismo ele desmitifica o milagre e traz o conhecimento da dinâmica do mundo espiritual, que é fluídica. Então, a gente começa a entender esses milagres, como operar. Tem uma parte importante que eles dizem que os médiuns não fazem milagres, não há nada sobrenatural. A mediunidade ela se apresenta simples, né? Como uma disposição orgânica, tranquila, que todos nós temos em maior e em menor grau, se expressando de diferentes formas. Não há mais motivo para o sobrenatural. Então a gente começa a encarar o mundo espiritual, a mediunidade e essa questão fluídica de uma forma muito simples. Basta que a gente leia Gênesis. Ele explica tudo e a gente faz. Que legal. Então é tudo muito normal. Exatamente. Muito normal, muito comum. Tá? Então ele traz essa simplicidade para a gente. Por fim, nessa parte, né, dos 3 partes, vem as predições, segundo o Espiritismo. Predição dá uma ideia de futuro. Né? E a gente sabe que por muito tempo a mediunidade foi utilizada como sinônimo daqueles que conseguiam prever o futuro ou trazer uma profecia e ela se cumprir. Tá? E aí ele explica também esses processos de predição, né? Dessas predições, mas não nesse sentido místico. E aí, além de explicar esses processos, dessa teoria da presciência, desse entendimento, ele traz um último capítulo, que é esse capítulo 18, que são os chegados dos tempos. A gente precisa estudar esse capítulo, porque ele vem dar uma noção de futuro para a gente. Mas é futuro de tipo, lá em 2026, isso vai acontecer? Não. Ele vem dar a noção do porvir. Então, os tempos são chegados. Que tempos são esses? Como é que se vai operar? O que é que está acontecendo? Como será
que estaremos ou o que é que estamos passando. Esse é um ponto fundamental. Inclusive, eu destaquei algumas frases. Uma diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Primeira palavra que eu destaco, regeneração. Segunda e terceira, na verdade, da humanidade. Então, esse capítulo vem trazer sobre essa estruturação de como se operará essa regeneração da humanidade. A gente vive falando regeneração, regeneração. A Gênesis já vem trazendo isso para a gente. O que é que se operará? Como funcionará? E aí, ele traz essa segunda frase que é muito bonita. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Tá? Nesse item, essa frase, ela vai trazer essa noção para a gente de certeza, de organização, de fé. Por que fé numa frase dessa? Porque a gente entende que tudo é harmonia. Embora pareça estar desarmonizado, tudo está se organizando para a harmonia. Tudo é harmonia. Imagina, pensou em Recife, amplia para Pernambuco, para o Brasil, para o mundo, para a galáxia, Via Láctea da gente, para as outras e outras e outras, e para a dimensão do universo. Tudo é harmonia. Tudo. Imagina ainda mais que a gente pode colaborar com essa harmonia. Ou a gente deve colaborar. Imagina que uma atitude que a gente tem reverbera. Os pensamentos que a gente tem reverberam. E isso vai se ampliando e contribuindo, se a gente quiser, né, para a harmonia universal. Porque tudo na criação é harmonia. Tá? Então ele traz isso muito claro para a gente. E com o passar do capítulo, ele destaca de fato esse processo de regeneração. E eu trago isso porque parece que a gente está vivendo nesse momento que a Gênesis traz. Porque ele fala sobre essa compatibilidade de ideias humanitárias. O grau de adiantamento que houver. Ele começa a dizer, vai haver algumas ideias com teor coletivo mais espiritualista, de teor progressista, entendendo esse progressista como progresso moral, tá? É o progresso que vai estar pautado no Evangelho de Jesus. O progresso que está pautado no amor ao próximo. É nesse sentido que a gente destaca e que a Gênesis escrito vai trazendo para a gente, tá? E ele vem dizer que as ideias espíritas vão ser consonantes, vão estar de acordo. Então a gente começa a perceber que existe uma onda de preocupação com o meio ambiente. Luiz André, meio ambiente no sentido egoístico? Não, mas no zelo pela criação. É zelar pelos animais, é zelar pelo planeta, é o zelo da criação. Nessa perspectiva, existe uma preocupação com o outro? Sim. A gente vai percebendo algumas causas humanitárias. Hoje, com a globalização, a gente vai começando a entender, e isso se torna muito claro e muito rápido, chega para nós. Algumas ideias de paz. A gente percebe alguns países, obviamente, em conflitos, né, guerreando, mas a gente percebe muitas ideias que vão trazer a paz. Eu fico muito admirado, eu fico conversando muito com alguns colegas espíritas, inclusive, sobre essa onda desses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem alguns objetivos ali, como cultura de paz, não mais fome, inovação, saúde para todos, que os países vão se organizando para cumprir aquelas metas. Isso é ideia progressista, porque pensa no outro, porque entende que o outro é a sua extensão. E isso vem de vários pontos, de vários países,
de modo que eles se organizam, ou estão tentando se organizar para atingir esse fim. Esses são os sinais dos tempos, tá? A nova era que chega, a nova era que vai trazendo muitas ideias, muitas colaborações, muitos desenvolvimento, tá? Então, nesse sentido, a gente continua a perceber essa regeneração. E eu falei da Terra, mas não é do ponto de vista material que ela se opera, porque a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta modificação em suas disposições morais. De novo, se são os espíritos de outro planeta que vão vir para aqui dar um help, se somos nós que desencarnamos e voltaremos melhores, é preciso que a gente perceba que basta disposições morais. Basta que nós, em nossas casas, em nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, esteja sempre ligado aos bons espíritos. Esteja sempre associados ao Evangelho de Jesus. Esteja sempre pensando em amar ao próximo. Esteja sempre vivenciando esse amor, sendo caridosos, pacientes, honestos, tá? Essas são as disposições morais que são necessárias para que a nova era ela possa se estabelecer. E não pensem que a gente está preparando um bom mundo para aqueles que vão vir, ou que aqueles que vão vir é que vão implantar um bom mundo. Não, isso é a nossa obrigação. Com os meus 5 anos de idade, com os meus 15, 30, 50, 60, 80, 90, 100 anos. É a nossa função. A doutrina espírita ela vem como um compêndio, como um manual de reforma moral. E essa reforma moral ela precisa impactar. Ela precisa colaborar com o avanço do planeta, porque a gente precisa contribuir com a lei de evolução, com a harmonia universal. Então, todos esses conceitos, desde a Gênese, desde os milagres, as predições, toda essa questão científica que ele vem trazendo da teoria, da ciência material, da ciência espiritual, até o entendimento da necessidade das nossas disposições morais. Essa é a Gênese. E por isso que esse livro vem há 157 anos, unindo a ciência e a religião. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.